Aula 00, Conceitos fundamentais de arquivologia, documentação e protocolo. Visão geral da aula. A aula trabalha os conceitos fundamentais de arquivologia. O conteúdo começa pela origem e pelos conceitos de arquivo, arquivologia e arquivística. Depois passa pela importância histórica dos arquivos, especialmente a formação dos arquivos nacionais na França, na Inglaterra e nos Estados Unidos. Em seguida aprofunda os princípios arquivísticos, que são um dos pontos mais cobrados pela Fundação Getúlio Vargas. Depois estuda a natureza e a classificação dos arquivos, incluindo valores primários e secundários, estágios de evolução, entidades mantenedoras, extensão de atuação e natureza dos documentos. Na sequência aborda arquivos públicos, privados e pessoais, com base na Lei nº 8.159, de 1991. Por fim, trata da relação entre arquivos e cidadania e apresenta a terminologia arquivística mais relevante para a prova. O que mais importa para a Fundação Getúlio Vargas? A Fundação Getúlio Vargas cobra a arquivologia de forma muito conceitual. Em vez de perguntar apenas definições decoradas de maneira simples, a banca costuma apresentar uma descrição e pedir ao candidato que identifique o princípio, a característica, a classificação ou o termo técnico correspondente. O primeiro eixo de cobrança é o conceito de arquivo. A banca quer que o candidato saiba que arquivo, em sentido técnico, não é simplesmente uma coleção de papéis. Arquivo é o conjunto de documentos produzidos e acumulados organicamente por pessoa, família, entidade pública ou entidade privada, no desempenho de suas atividades, independentemente do suporte. O segundo eixo de cobrança são os princípios arquivísticos. Proveniência, organicidade, unicidade, indivisibilidade, cumulatividade, respeito à ordem original, autenticidade, veracidade, pertinência territorial e pertinência temática são conceitos muito explorados. A Fundação Getúlio Vargas gosta especialmente de confundir proveniência com ordem original, organicidade com cumulatividade, autenticidade com veracidade, e territorialidade com pertinência territorial. O terceiro eixo é a diferença entre valor primário e valor secundário. Valor primário se relaciona ao interesse da entidade produtora, especialmente utilidade administrativa, legal e fiscal. Valor secundário aparece quando o documento passa a ter utilidade para fins diversos daqueles para os quais foi originalmente produzido, normalmente com interesse histórico, cultural, informativo ou científico. O quarto eixo é a classificação dos arquivos. A Fundação Getúlio Vargas cobra as classificações segundo a entidade mantenedora, os estágios de evolução, a extensão de atuação e a natureza dos documentos. O candidato precisa diferenciar arquivo corrente, intermediário e permanente, arquivo setorial e arquivo central, arquivo especial e arquivo especializado. O quinto eixo é a Lei nº 8.159, de 1991. A banca pode cobrar a definição de arquivos públicos, a equiparação de arquivos de instituições privadas encarregadas da gestão de serviços públicos aos arquivos públicos, a noção de arquivos privados de interesse público e social, a preservação da unidade documental, a vedação de transferência para o exterior, a preferência do poder público na aquisição e a inalienabilidade e imprescritibilidade dos documentos de valor permanente. Capítulo 1. Origem e conceito de arquivo, arquivologia e arquivística. O termo arquivo possui origem discutida. Uma explicação associa a origem à Grécia Antiga, com a palavra arché, ligada ao Palácio dos Magistrados, e depois a palavra archeion, compreendida como local de guarda e depósito de documentos. Outra explicação aponta a origem latina archivum, relacionada ao local de guarda de documentos e títulos. Para concurso, a discussão etimológica é menos importante do que a definição técnica. O ponto central é compreender que a palavra arquivo possui vários sentidos. Ela pode significar o conjunto de documentos de uma entidade ou pessoa. Pode significar também a instituição responsável pela custódia, processamento técnico, conservação e acesso a documentos. Pode significar ainda o local físico onde funcionam arquivos. Em linguagem comum, pode significar até o móvel destinado à guarda de documentos. A definição mais importante para a prova é a primeira. Arquivo é o conjunto de documentos produzidos e acumulados por uma entidade coletiva, pública ou privada, por pessoa ou por família, no desempenho de suas atividades, independentemente da natureza do suporte. Essa definição precisa ser desmontada em partes para que seja compreendida. Quando se diz documentos produzidos e acumulados, a ideia é que o arquivo nasce de forma orgânica. Ele não é uma coleção artificial formada porque alguém resolveu reunir documentos interessantes. Ele é resultado do funcionamento natural de uma entidade, de uma pessoa ou de uma família. Se uma prefeitura, um tribunal, uma empresa ou uma associação pratica atos, recebe solicitações, produz relatórios, emite comunicações, formaliza decisões e registra atividades, os documentos gerados e acumulados nesse processo formam o arquivo. Quando se diz no desempenho de suas atividades, o foco é a relação entre o documento e a função exercida pela entidade produtora. O documento de arquivo existe porque alguém realizou uma atividade. Ele é prova, registro ou instrumento dessa atividade. Um memorando interno, um processo administrativo, uma ata, uma certidão, um contrato, um relatório de fiscalização e uma correspondência funcional são exemplos de documentos ligados ao desempenho de atividades. Quando se diz independentemente da natureza do suporte, a ideia é que o arquivo não depende de papel. O documento pode estar em papel, microfilme, mídia digital, fotografia, áudio, vídeo, sistema eletrônico, disco, fita, pendrive ou qualquer outro suporte.
O suporte é apenas o meio físico ou tecnológico que contém a informação. O que importa é a relação orgânica entre o documento e a atividade da entidade produtora. A Fundação Getúlio Vargas pode tentar confundir arquivo com biblioteca, museu ou coleção. A diferença fundamental é a organicidade. Biblioteca tende a reunir obras por aquisição, seleção ou coleção. Museu tende a reunir objetos de valor cultural, histórico ou artístico, muitas vezes tridimensionais. Arquivo, por sua vez, reúne documentos produzidos ou recebidos no exercício de atividades. Por isso, a palavra-chave é organicidade. A Lei nº 8.159, de 1991, também define arquivos. Em linguagem adaptada para leitura fluida, o artigo 2º considera arquivos os conjuntos de documentos produzidos e recebidos por órgãos públicos, instituições de caráter público, entidades privadas e pessoas físicas, em decorrência do exercício de atividades específicas, qualquer que seja o suporte da informação ou a natureza dos documentos. Essa definição legal reforça 3 ideias essenciais. A primeira é que os documentos são produzidos e recebidos. A segunda é que eles nascem em decorrência de atividades específicas. A terceira é que o suporte ou a natureza documental não altera o caráter arquivístico. A mesma lei diferencia arquivos públicos e arquivos privados. Arquivos públicos são os conjuntos de documentos produzidos e recebidos, no exercício de suas atividades, por órgãos públicos federais, estaduais, distritais e municipais, em decorrência de funções administrativas, legislativas ou judiciárias. Arquivos privados são os conjuntos de documentos produzidos ou recebidos por pessoas físicas ou jurídicas, em decorrência de suas atividades. Na doutrina, vários autores reforçam a mesma estrutura. Hilary Jenkinson destaca documentos produzidos ou usados no curso de um ato administrativo ou executivo e preservados sob custódia. Eugênio Casanova fala em acumulação ordenada de documentos criados por uma instituição ou pessoa no curso de sua atividade e preservados para objetivos políticos, legais e culturais. Adolf Brenak relaciona arquivos a papéis e documentos provenientes de atividades legais ou de negócios, conservados como fonte e testemunho do passado. Schellenberg enfatiza documentos considerados de valor e merecedores de preservação permanente para referência e pesquisa. Marilena Leite Paz define arquivos como conjuntos de documentos oficialmente produzidos e recebidos por governo, organização ou firma no decorrer de suas atividades, arquivados e conservados para efeitos futuros. O ponto comum entre essas definições é o que deve ser memorizado para a prova. Arquivos são documentos produzidos ou recebidos de maneira orgânica, ligados às atividades da entidade ou pessoa produtora, independentemente do suporte, e conservados para efeitos futuros, que podem ser administrativos, legais, fiscais, probatórios, históricos, culturais ou científicos. Arquivologia é a disciplina que estuda as funções do arquivo e os princípios e técnicas a serem observados na produção, organização, guarda, preservação e utilização dos arquivos. Arquivística é termo equivalente. Para fins de prova, arquivologia e arquivística podem ser tratados como sinônimos. Atenção para a pegadinha. Se a banca disser que arquivo é a ação pela qual uma autoridade determina a guarda de um documento depois de cessada a tramitação, ela está descrevendo arquivamento, não arquivo. Arquivo é o conjunto, a instituição, o local ou o móvel. Arquivamento é a operação ou determinação de guarda ordenada. Capítulo 2. Importância dos arquivos e formação dos arquivos nacionais. Os arquivos são importantes porque preservam informações necessárias à administração, à prova de direitos, à memória coletiva, à pesquisa histórica, à transparência e ao exercício da cidadania. A ideia de guardar documentos oficiais é antiga. Na Grécia, registros como leis, tratados e documentos de assembleias eram conservados em estruturas ligadas ao poder político. Porém, a formação moderna dos arquivos nacionais aparece com maior clareza a partir da experiência francesa. Na França, a Revolução Francesa é o marco essencial. Durante a Revolução, havia o desejo de romper com as instituições, privilégios e direitos do antigo regime. Ao mesmo tempo, os documentos eram necessários tanto para registrar a nova ordem quanto para compreender, comprovar ou combater a antiga ordem. O Arquivo Nacional de Paris surgiu nesse contexto, no final do século XVIII, como instrumento de guarda dos documentos da Nova França. Em 1794, a França reconheceu a administração pública dos arquivos e o direito de acesso aos documentos públicos. Esse momento é frequentemente apresentado como uma espécie de declaração dos direitos da arquivística. A experiência francesa gerou 3 realizações importantes para a arquivologia. A primeira foi a criação de uma administração nacional e independente de arquivos. A segunda foi a proclamação do princípio de acesso público aos arquivos. A terceira foi o reconhecimento da responsabilidade do Estado pela conservação dos documentos de valor do passado. Na Inglaterra, a motivação foi diferente. O problema principal era prático. A gestão documental estava desorganizada. Documentos importantes estavam dispersos, deteriorados, guardados em locais inadequados e difíceis de localizar. Com isso, a função de acesso à informação ficava prejudicada. O Public Record Office foi criado em 1838, com forte motivação prática e também cultural. A razão prática era organizar, preservar e localizar documentos. A razão cultural era reconhecer o valor dos documentos para a sociedade. Nos Estados Unidos, o Arquivo Nacional foi criado em 1934. O processo foi mais tardio.
Houve problemas de desordem documental, incêndios e destruição de documentos valiosos. A preocupação central era preservar registros públicos de valor administrativo, histórico e nacional. Dessas experiências surgem 4 razões para a criação de estruturas públicas de guarda e preservação de documentos. A razão prática é a busca de eficiência governamental. Documentos acumulados de forma desordenada ocupam espaço, dificultam o funcionamento dos órgãos e prejudicam a localização da informação. A razão cultural é a compreensão de que arquivos públicos são fontes de cultura, comparáveis a livros, museus, monumentos e outros bens culturais. Preservar arquivos é preservar a memória de uma sociedade. A razão pessoal envolve interesses individuais ou coletivos. Na Revolução Francesa, por exemplo, havia interesses sociais e políticos ligados à preservação ou eliminação de registros de privilégios feudais. A razão oficial decorre da necessidade dos documentos para as atividades do governo. O Estado precisa de documentos para aprovar atos, instruir decisões, manter continuidade administrativa e fundamentar políticas públicas. Para a Fundação Getúlio Vargas, o mais importante é perceber que a França aparece ligada à criação do primeiro Arquivo Nacional, ao direito de acesso e à responsabilidade estatal pela preservação. A Inglaterra aparece ligada à criação do Public Record Office por razões práticas e culturais. Os Estados Unidos aparecem como caso posterior, com preocupação diante da desordem, dos incêndios e da preservação de documentos governamentais. Capítulo 3. Princípios arquivísticos. Os princípios arquivísticos são a base da teoria arquivística. Eles diferenciam a arquivologia de outras áreas documentais. Em prova, os princípios são um dos assuntos mais importantes. Algumas bancas chamam certos itens de princípios, outras chamam de características ou qualidades dos documentos arquivísticos. Para resolver questões, o candidato precisa reconhecer a definição, ainda que a nomenclatura varie. O princípio da proveniência é o mais cobrado. Ele estabelece que o arquivo produzido por uma entidade coletiva, pessoa ou família não deve ser misturado aos arquivos de outras entidades produtoras. Também é chamado princípio do respeito aos fundos ou método histórico. A proveniência fixa a identidade do documento em relação ao seu produtor. O arquivo deve ser organizado segundo a competência, as funções e as atividades da instituição ou pessoa responsável pela produção, acumulação ou guarda dos documentos. Arquivos de origens diferentes não devem ser mesclados. Fundo é o conjunto de documentos de uma mesma proveniência. Para fins de prova, fundo e arquivo podem ser tratados como equivalentes. Um fundo aberto é aquele em que novos documentos ainda podem ser acrescentados, porque a entidade produtora continua em funcionamento. Um fundo fechado é aquele em que, em regra, não se acrescentam novos documentos, porque a entidade produtora encerrou suas atividades. A exceção ocorre quando aparece um documento produzido enquanto a entidade ainda existia. Nesse caso, ele pode ser incorporado ao fundo fechado. A Fundação Getúlio Vargas costuma cobrar que o princípio da proveniência tem como resultado a formação do fundo de arquivo e elimina ou evita a dispersão dos documentos. Assim, se a questão perguntar o que a proveniência produz e o que evita, a resposta esperada costuma ser que ela produz o fundo de arquivo e evita a dispersão. A proveniência pode ser explicada em 2 níveis. O primeiro nível é o respeito aos fundos. O foco é externo. A preocupação é saber de qual produtor o documento veio e impedir que documentos de produtores diferentes sejam misturados. O segundo nível é o respeito à ordem original. O foco é interno. A preocupação é conservar o arranjo dado originalmente pelo produtor. Essa diferença é uma das pegadinhas mais relevantes. Proveniência ou respeito aos fundos olha para a origem externa do documento, isto é, quem produziu ou acumulou. Ordem original olha para a organização interna, isto é, como os documentos estavam arranjados dentro do fundo. O princípio da organicidade significa que os documentos de arquivo mantêm relação natural entre si porque foram produzidos ou acumulados em decorrência das atividades da entidade produtora. Os arquivos espelham a estrutura, as funções e as atividades da entidade produtora ou acumuladora em suas relações internas e externas. Quando a banca fala em reflexo da estrutura, das funções e das atividades da entidade, a resposta é organicidade. A organicidade é a alma do arquivo. Ela mostra que o documento não deve ser entendido isoladamente. Um processo administrativo, por exemplo, só ganha sentido completo quando visto no conjunto de atos, comunicações, decisões, despachos e documentos que o compõem. A Fundação Getúlio Vargas costuma cobrar organicidade como relação natural entre documentos ou como espelhamento da estrutura e das atividades da entidade produtora. O princípio da unicidade afirma que os documentos de arquivo conservam caráter único em razão de seu contexto de produção, independentemente da forma, gênero, tipo ou suporte. Mesmo que existam cópias, cada documento ocupa lugar próprio dentro do conjunto documental. Um documento pode ser copiado, mas sua função dentro de determinado processo, prontuário ou fundo é única. A pegadinha é pensar que unicidade significa ausência de cópias. Não significa. Significa que o documento tem papel único dentro do contexto arquivístico. Existem cópias, mas cada uma pode ter posição e função próprias no conjunto. O princípio da indivisibilidade, também chamado integridade arquivística, afirma que os fundos de arquivo devem ser preservados sem dispersão, mutilação, alienação, destruição não autorizada ou adição indevida. Ele decorre diretamente da proveniência. Se o fundo tem valor por sua origem e por sua relação interna, não pode ser fragmentado livremente.
A Fundação Getúlio Vargas cobra a integridade arquivística como objetivo decorrente da proveniência. O candidato deve associar integridade à preservação do fundo e à proteção contra mistura, parcelamento e eliminação indiscriminada. O princípio da cumulatividade, também chamado naturalidade, afirma que o arquivo é uma formação progressiva, natural e orgânica. Os documentos de arquivo não são coletados artificialmente. Eles se acumulam de maneira contínua no curso das atividades administrativas, legais, fiscais, técnicas, sociais ou pessoais da entidade produtora. Esse princípio aparece muito em questões recentes da Fundação Getúlio Vargas. Sempre que a banca usar expressões como formação progressiva, natural e orgânica, a resposta tende a ser cumulatividade ou naturalidade. Não confunda com organicidade. Organicidade é a relação natural entre documentos. Cumulatividade é o processo de acumulação progressiva desses documentos. O princípio da reversibilidade afirma que todo procedimento ou tratamento realizado em arquivos deve poder ser revertido, se necessário. Ele é importante especialmente em atividades de restauração e preservação, pois evita intervenções que destruam a possibilidade de retorno ao estado anterior ou prejudiquem a unidade do conjunto documental. O princípio do respeito à ordem original determina que o arquivo deve conservar o arranjo dado pela entidade coletiva, pessoa ou família que o produziu. Também é chamado princípio da ordem primitiva ou da santidade da ordem original. O foco é a ordem interna do fundo. A pegadinha clássica é a seguinte: se a questão disser que os documentos devem ser mantidos na mesma disposição em que foram acumulados originalmente, a resposta não é proveniência em sentido estrito. A resposta é respeito à ordem original. A proveniência trata da origem e impede mistura entre fundos. A ordem original conserva o arranjo interno. O princípio da inalienabilidade ou imprescritibilidade afirma que os arquivos públicos não podem ter sua propriedade transferida a terceiros de forma livre e que o direito público sobre esses arquivos não desaparece com o tempo. Documentos públicos de valor permanente são inalienáveis e imprescritíveis. Em linguagem simples, o Estado conserva direitos sobre os arquivos públicos sem limitação temporal, pois eles são bens públicos inalienáveis. O princípio da universalidade atribui ao arquivista uma visão abrangente do conjunto documental. Antes de entrar em detalhes isolados, o profissional deve compreender o contexto do documento, as relações com o fundo, a estrutura da entidade produtora e o conjunto orgânico a que pertence. O princípio da territorialidade, também chamado proveniência territorial, afirma que o documento deve permanecer o mais próximo possível do local onde foi produzido. Há exceções para documentos de operações militares e representações diplomáticas, pelas peculiaridades geográficas. O princípio da pertinência territorial é diferente. Ele afirma que os arquivos devem ser entregues ou transferidos ao serviço arquivístico com jurisdição sobre o território a que o conteúdo dos documentos se refere. A territorialidade olha para o local de produção. A pertinência territorial olha para o território relacionado ao conteúdo. Um exemplo ajuda. Se um documento foi produzido em São Paulo sobre tema ligado ao governo do Rio de Janeiro, a territorialidade tenderia a manter próximo do local de produção, São Paulo. A pertinência territorial tenderia a encaminhar ao Rio de Janeiro, porque o conteúdo se refere a esse território. O princípio da pertinência temática, também chamado princípio temático, defende a reclassificação dos documentos por assunto, sem levar em conta a proveniência e a classificação original. Esse princípio é considerado ultrapassado e incompatível com a proveniência e com o respeito à ordem original. Mesmo assim, cai em prova. Quando a banca falar em reclassificar por assunto desconsiderando a origem, a resposta é pertinência temática. O princípio da autenticidade diz respeito à forma e à integridade do documento. Um documento autêntico é aquele que não sofreu alteração, corrompimento ou adulteração e que foi criado e conservado segundo procedimentos regulares. A autenticidade não garante que o conteúdo seja verdadeiro. Ela garante que o documento é o que afirma ser e que não foi adulterado. O princípio da veracidade, também chamado confiabilidade, relaciona-se ao conteúdo. Um documento veraz ou confiável reflete a verdade dos fatos e pode sustentar aquilo que atesta. A banca gosta de confundir autenticidade e veracidade. Um documento pode ser autêntico e falso, se não foi adulterado mas seu conteúdo não corresponde aos fatos. Pode ser verdadeiro e não autêntico, se o conteúdo reflete a realidade mas o documento sofreu alteração formal. Pode ser autêntico e verdadeiro, quando a forma é íntegra e o conteúdo corresponde aos fatos. O princípio do interrelacionamento está ligado à organicidade. Ele afirma que os registros arquivísticos formam um conjunto indivisível de relações. O documento deve ser compreendido no contexto do fundo e em relação aos demais documentos. Resumo narrado dos princípios para memorização. Proveniência significa manter o documento no respectivo fundo e não misturar arquivos de produtores diferentes. Respeito aos fundos é a dimensão externa da proveniência, pois identifica quem produziu e impede mistura de origens. Respeito à ordem original é a dimensão interna, pois preserva o arranjo dado pelo produtor. Organicidade é a relação natural entre os documentos, em decorrência das atividades da entidade produtora. Unicidade é o caráter único do documento dentro do conjunto, mesmo que existam cópias. Indivisibilidade ou integridade é a preservação do fundo contra dispersão, mutilação, alienação, destruição não autorizada e adição indevida. Cumulatividade ou naturalidade é a acumulação progressiva, natural e orgânica dos documentos. Reversibilidade é a possibilidade de desfazer procedimentos ou tratamentos realizados nos arquivos.
Inalienabilidade e imprescritibilidade protegem os arquivos públicos contra transferência indevida e contra a perda do direito estatal pelo decurso do tempo. Universalidade exige compreender o contexto do documento antes de tratar seus detalhes. Territorialidade mantém o documento próximo do local de produção. Pertinência territorial leva o documento ao território ao qual seu conteúdo se refere. Pertinência temática reclassifica por assunto e desconsidera a proveniência, razão pela qual é princípio ultrapassado. Autenticidade significa que o documento não foi adulterado e é o que diz ser. Veracidade ou confiabilidade significa que o conteúdo corresponde aos fatos. Interrelacionamento significa compreender o documento como parte de uma rede de relações dentro do fundo. Capítulo 4. Natureza dos arquivos e valores documentais. Para saber se um documento é realmente de arquivo, é possível analisar fatores concretos e fatores abstratos. Os fatores concretos, também chamados tangíveis, são a forma dos arquivos, a fonte de origem e o local de conservação. Atualmente, esses fatores não são os mais importantes, porque o documento pode ter várias formas, vir de diferentes fontes imediatas e ser guardado em locais variados sem perder seu caráter arquivístico. Os fatores abstratos, também chamados intangíveis, são os essenciais. Eles dizem respeito à razão pela qual os documentos foram produzidos e acumulados e à razão pela qual devem ser preservados. A razão da produção e da acumulação indica que o documento deve ter sido criado ou recebido para alcançar objetivo relacionado à atividade natural da entidade. Em órgão público, geralmente essa finalidade é oficial. Em empresa, pode ser administrativa, comercial, financeira ou jurídica. Em pessoa física, pode decorrer da vida civil, profissional, familiar, intelectual ou artística. A razão da preservação indica que o documento deve ter valor para além da finalidade imediata que motivou sua produção. Esse valor pode ser administrativo, legal, fiscal, probatório, histórico, cultural, científico ou informativo. Daí surgem os dois valores fundamentais dos arquivos. O valor primário é atribuído a um documento em função do interesse que ele possui para a entidade produtora, levando em conta sua utilidade administrativa, legal e fiscal. O valor secundário é atribuído a um documento em função do interesse que pode ter para a entidade produtora e para outros usuários, considerando sua utilidade para fins diferentes daqueles para os quais foi originalmente produzido. Em linguagem simples, valor primário é o valor de uso original do documento. Ele serve para a administração funcionar, provar atos, cumprir exigências legais, demonstrar operações financeiras ou fiscais e apoiar decisões. Valor secundário é o valor que surge ou permanece quando o documento passa a interessar por razões históricas, culturais, científicas, informativas ou de memória. Na teoria das três idades, o arquivo corrente é dominado pelo valor primário, pois reúne documentos em curso ou consultados com frequência. O arquivo intermediário ainda conserva valor primário, mas com uso menos frequente, aguardando destinação. O arquivo permanente contém documentos que perderam o valor primário corrente, mas devem ser preservados pelo valor secundário. A Fundação Getúlio Vargas cobra com frequência a frase utilidade diferente daquela para a qual o documento foi originalmente produzido. Quando essa expressão aparecer, pense em valor secundário. Se a questão falar em utilidade para fins administrativos, legais e fiscais da entidade produtora, pense em valor primário. Capítulo 5. Classificação dos arquivos. Os arquivos podem ser classificados segundo 4 critérios clássicos apresentados por Marilena Leite Pais. Esses critérios são entidade mantenedora, estágios de evolução, extensão de atuação e natureza dos documentos. Quanto à entidade mantenedora, os arquivos podem ser públicos, institucionais, comerciais e familiares ou pessoais. Arquivos públicos são mantidos por entidades públicas, como órgãos federais, estaduais, distritais e municipais. Arquivos institucionais estão ligados a instituições educacionais, igrejas, corporações sem fins lucrativos, sociedades e associações. Arquivos comerciais estão ligados a firmas, corporações e companhias. Arquivos familiares ou pessoais são produzidos por famílias ou pessoas físicas. Quanto aos estágios de evolução, os arquivos se dividem em arquivo corrente, arquivo intermediário e arquivo permanente. Essa classificação também se relaciona ao ciclo vital dos documentos e à teoria das três idades. Arquivo corrente, também chamado arquivo de primeira idade, é constituído por documentos em curso ou consultados frequentemente. Fica próximo do usuário, normalmente nos escritórios, repartições ou dependências de fácil acesso. O valor predominante é o valor primário. Arquivo intermediário, também chamado arquivo de segunda idade, reúne documentos que já não são consultados com tanta frequência, mas que ainda podem ser requisitados pelos órgãos produtores ou interessados em razão do mesmo assunto ou de assunto semelhante. Esses documentos podem ficar mais distantes do local de produção. A permanência é temporária, porque depois haverá eliminação autorizada ou recolhimento ao arquivo permanente. O arquivo intermediário também é chamado, em linguagem doutrinária, de limbo ou purgatório. Arquivo permanente, também chamado arquivo de terceira idade, reúne documentos que perderam seu valor administrativo imediato, mas devem ser preservados pelo valor secundário, como valor histórico, cultural, informativo, científico, probatório ou documental. A guarda é definitiva. Para leitura de tabela em voz alta, o quadro da teoria das três idades pode ser descrito assim. O arquivo corrente corresponde à primeira idade, possui consultas frequentes e fica próximo do usuário.
O arquivo intermediário corresponde à segunda idade, possui consultas menos frequentes e pode ficar mais distante do usuário. O arquivo permanente corresponde à terceira idade, contém documentos que perderam o valor administrativo imediato, mas preservam valor secundário. Quanto à extensão de atuação, também chamada abrangência, os arquivos podem ser setoriais ou gerais, também chamados centrais. Arquivos setoriais ficam junto aos órgãos operacionais que produzem, recebem e utilizam os documentos com frequência. Em regra, estão ligados ao arquivo corrente e têm funcionamento descentralizado. Arquivos gerais ou centrais concentram o arquivamento e as atividades do arquivo corrente da entidade. Ainda lidam com documentos de alta frequência de uso, mas de forma centralizada. Quanto à natureza dos documentos, os arquivos podem ser especiais ou especializados. Arquivos especiais guardam documentos em formatos físicos diversos ou não convencionais, como fotografias, discos, fitas, disquetes, mídias digitais, microfilmes, filmes, mapas, plantas e outros suportes que exigem tratamento específico. A característica principal está no suporte ou formato físico. Arquivos especializados tratam de assuntos específicos ou campos determinados do conhecimento ou da atividade, independentemente do suporte. Um arquivo médico, esportivo, educacional, jurídico ou de engenharia é especializado porque seu conteúdo pertence a uma área temática específica. A pegadinha é confundir especial com especializado. Especial se refere ao formato físico ou suporte que exige tratamento diferenciado. Especializado se refere ao assunto ou campo específico. Um arquivo de microfilmes é exemplo de arquivo especial. Um arquivo médico é exemplo de arquivo especializado. Um mesmo arquivo pode ser especial e especializado ao mesmo tempo, se tratar de um tema específico e reunir suportes especiais. Atenção também para outra confusão. Natureza dos arquivos, no estudo dos valores, envolve fatores concretos e abstratos e leva à distinção entre valor primário e valor secundário. Natureza dos documentos, na classificação de arquivos, leva à distinção entre arquivos especiais e especializados. Capítulo 6. Arquivos públicos, privados e pessoais. A Lei nº 8.159, de 1991, organiza a Política Nacional de Arquivos Públicos e Privados. Para a prova, é essencial conhecer a diferença entre arquivos públicos e privados, os efeitos do interesse público e social, e as regras de proteção dos documentos de valor permanente. Arquivos públicos são conjuntos de documentos produzidos e recebidos, no exercício de suas atividades, por órgãos públicos federais, estaduais, distritais e municipais, em decorrência de funções administrativas, legislativas ou judiciárias. A mesma lei equipara aos arquivos públicos os arquivos de instituições privadas encarregadas da gestão de serviços públicos. Assim, uma entidade privada pode ter arquivos tratados como públicos quando desempenha gestão de serviço público. Quando uma instituição pública ou de caráter público encerra suas atividades, sua documentação deve ser recolhida a uma instituição arquivística pública ou transferida à instituição sucessora. A palavra-chave é cessação de atividades. Se a questão perguntar o que gera o recolhimento ou a transferência, a resposta é a cessação das atividades. Documentos de valor permanente são inalienáveis e imprescritíveis. Em linguagem de prova, isso significa que não podem ser livremente alienados e que o direito do Estado sobre eles não se perde com o tempo. Os arquivos públicos têm importância não apenas administrativa, mas também cultural. Eles preservam a memória social, o patrimônio cultural, os testemunhos de gerações e a identidade coletiva. Seu valor primário aparece quando servem à administração, à prova de direitos e à continuidade do serviço público. Seu valor secundário aparece quando servem à história, à cultura, à pesquisa e à memória coletiva. Arquivos privados são conjuntos de documentos produzidos ou recebidos por pessoas físicas ou jurídicas, em decorrência de suas atividades. O ponto essencial é que também possuem organicidade. Eles não são apenas papéis particulares soltos, mas documentos vinculados à vida, às funções e às atividades de seus produtores. Arquivos privados podem ser identificados pelo poder público como de interesse público e social, desde que sejam considerados conjuntos de fontes relevantes para a história e para o desenvolvimento científico nacional. Quando isso ocorre, surgem restrições importantes. Primeira restrição. O arquivo privado identificado como de interesse público e social não pode ser alienado com dispersão ou perda da unidade documental. Em outras palavras, não pode ser vendido, doado ou transferido de modo fragmentado, destruindo o conjunto. Segunda restrição. O arquivo não pode ser transferido para o exterior. A preservação no território nacional é protegida. Terceira restrição. Na alienação desses arquivos, o poder público exerce preferência na aquisição. Se o proprietário quiser vender, o poder público tem prioridade para comprar. Quarta observação. O acesso aos documentos de arquivos privados declarados de interesse público e social depende de autorização do proprietário ou possuidor. A declaração de interesse público não transforma automaticamente o acervo privado em acervo de acesso público e restrito dentro da residência ou propriedade privada. Quinta observação. Esses arquivos podem ser depositados, a título revogável, ou doados a instituições arquivísticas públicas. Dentro dos arquivos privados, podem ser identificados arquivos econômicos, sociais e pessoais. Arquivos econômicos são gerados por empresas comerciais, industriais, financeiras ou de serviços.
tendem a possuir setores e tipologias semelhantes, como direção, gerência, administração, pessoal, contabilidade, legislação e operações. Arquivos sociais abrangem arquivos religiosos, notariais, de movimentos ou entidades políticas, instituições educacionais, entidades de classe, instituições esportivas, beneficentes, culturais e outras sem fins lucrativos. Os arquivos notariais, no Brasil, possuem caráter ligado à atividade pública, porque conferem validade jurídica a atos, fatos e documentos registrados em cartórios, registros e tabelionatos. Os registros civis de arquivos de entidades religiosas produzidos antes da vigência do Código Civil são identificados como de interesse público e social. Arquivos pessoais são documentos ligados à vida, à obra e às atividades de uma pessoa. Não são documentos funcionais no mesmo sentido dos arquivos de uma empresa, mas registros ligados à vida familiar, civil, profissional, política, intelectual, científica, artística ou cultural. Arquivos pessoais podem ter grande relevância para a pesquisa histórica, porque revelam a vida cotidiana, social, religiosa, econômica e cultural de uma época, além da personalidade e atuação de seu titular. Os arquivos pessoais enfrentam uma dificuldade específica. Muitas vezes estão em casas, sob guarda das famílias, sem tratamento técnico e sem visibilidade para pesquisadores. Para que se tornem acessíveis, é necessária a sensibilização das famílias ou titulares e a atuação de profissionais capazes de identificar, ordenar, preservar e disseminar o material. O arquivo pessoal como fonte de pesquisa pode assumir 4 funções. Pode ser documentação básica, quando é a fonte principal ou exclusiva de um tema, embora esse uso venha caindo em desuso. Pode ser documentação alternativa, quando serve de testemunho para afirmações que não encontram fundamento em outras fontes. Pode ser documentação subsidiária, quando ilustra argumentos já desenvolvidos. Pode ser documentação paralela, quando confirma informações obtidas em outras fontes. Nesse processo, há 3 polos de interesse. O primeiro polo são as famílias ou titulares, proprietários do acervo. O segundo polo são os arquivistas, responsáveis por disponibilizar corretamente documentos e informações. O terceiro polo são os historiadores e pesquisadores, que interpretam a documentação para confirmar, refutar ou construir hipóteses. Capítulo 7. Arquivos e cidadania. Os arquivos têm relação direta com a cidadania. As informações geradas, recebidas e acumuladas por órgãos públicos e entidades privadas no exercício de suas atividades são registradas em documentos de diversos formatos. Esses documentos, quando acumulados em arquivos, tornam-se fundamentais para comprovar direitos individuais e coletivos, registrar a memória coletiva e permitir o controle social. Os valores primários dos documentos protegem direitos imediatos. Um cidadão pode precisar de um documento para comprovar vínculo, tempo de serviço, propriedade, pagamento, requerimento, decisão administrativa, benefício, certidão ou autorização. Sem arquivos organizados, o exercício de direitos fica prejudicado. Os valores secundários protegem a memória e o patrimônio cultural. Documentos preservados permitem conhecer a história das instituições, dos grupos sociais, das políticas públicas e da vida coletiva. A Constituição Federal de 1988 assegura o acesso à informação e protege o patrimônio público, histórico e cultural. O artigo 5º, inciso 33, estabelece que todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de interesse particular, coletivo ou geral, que devem ser prestadas no prazo da lei, ressalvadas as informações cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Em linguagem explicativa, esse dispositivo garante o direito de acesso à informação pública, salvo hipóteses legais de sigilo indispensável. O artigo 5º, inciso 73, estabelece que qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular destinada a anular ato lesivo ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. Em linguagem explicativa, esse dispositivo permite que o cidadão atue judicialmente para proteger bens públicos e valores coletivos, inclusive bens documentais e culturais. A Lei de Acesso à Informação, Lei nº 12.527, de 2011, fortalece esse cenário ao regular o direito de acesso à informação. Ela se aplica aos órgãos públicos da administração direta, a entidades da administração indireta e, em certos aspectos, a entidades privadas sem fins lucrativos que recebam recursos públicos. Para a arquivologia, a Lei de Acesso à Informação reforça a importância da gestão documental, da transparência, da preservação e do acesso. A sociedade contemporânea exige governos transparentes, decisões documentadas, informações acessíveis e arquivos organizados. Sem gestão de documentos, surgem danos como desorganização, massas documentais acumuladas, aumento de custos, riscos institucionais, ilegalidade, destruição ou apropriação indevida do patrimônio documental e intensificação da obsolescência tecnológica. Para a Fundação Getúlio Vargas, a relação entre arquivos e cidadania pode aparecer de forma direta ou indireta. A banca pode perguntar sobre acesso à informação, preservação do patrimônio documental, transparência, memória coletiva ou consequências da ausência de gestão arquivística. A resposta deve sempre conectar arquivos a direitos, prova, memória, controle social e eficiência administrativa. Capítulo 8. Terminologia arquivística aplicada. A terminologia arquivística é muito importante em concurso. Muitas questões apresentam uma definição técnica e pedem o termo correspondente.
O principal referencial brasileiro é o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística, elaborado no âmbito do Arquivo Nacional. O objetivo da terminologia é uniformizar conceitos e permitir comunicação precisa entre profissionais, instituições e pesquisadores. Alienação é a transmissão formal da custódia ou da propriedade de arquivos. Em arquivos privados declarados de interesse público e social, a alienação deve preservar a unidade documental, não pode transferir o acervo para fora do território nacional e se submete à preferência do poder público na aquisição. Arquivamento é a sequência de operações intelectuais e físicas que visam a guarda ordenada de documentos. Também pode significar a ação pela qual uma autoridade determina a guarda de um documento após cessada sua tramitação. Não confunda arquivamento com arquivo. Arquivista é o profissional de nível superior com formação em arquivologia ou experiência reconhecida pelo Estado. Arquivo, como termo técnico, pode significar 4 coisas. Pode significar conjunto de documentos produzidos e acumulados por entidade coletiva, pública ou privada, pessoa ou família, no desempenho de suas atividades, independentemente do suporte. Pode significar instituição ou serviço responsável pela custódia, processamento técnico, conservação e acesso a documentos. Pode significar as instalações onde funcionam arquivos. Pode significar o móvel destinado à guarda de documentos. Arquivo administrativo é aquele com predominância de documentos decorrentes do exercício das atividades meio de uma instituição ou unidade administrativa. A expressão se opõe a arquivo técnico. Arquivo técnico é aquele com predominância de documentos decorrentes do exercício das atividades fim de uma instituição ou unidade administrativa. Arquivo central é o arquivo responsável pela normalização dos procedimentos técnicos aplicados aos arquivos de uma administração, podendo ou não assumir a centralização do armazenamento. Também pode ser chamado arquivo geral. Arquivo corrente é o conjunto de documentos em tramitação ou não que, por seu valor primário, é objeto de consultas frequentes pela entidade que o produziu e cuja administração compete a essa entidade. Arquivo intermediário é o conjunto de documentos originários de arquivos correntes, com uso pouco frequente, que aguarda destinação. Arquivo permanente é o conjunto de documentos preservados definitivamente em razão de seu valor. Arquivo de família é o arquivo privado de uma família ou de seus membros, relativo às atividades públicas e privadas, inclusive a administração de bens. Arquivo pessoal é o arquivo de pessoa física. Arquivo privado é o arquivo de entidade coletiva de direito privado, família ou pessoa. Também pode ser chamado arquivo particular. Arquivo público é o arquivo de entidade coletiva pública, independentemente do âmbito de ação e do sistema de governo. Arquivo estadual é o arquivo público mantido pela administração estadual. Arquivo federal é o arquivo público mantido pela administração federal. Arquivo municipal é o arquivo público mantido pela administração municipal. Arquivo nacional é o arquivo público mantido pela administração federal ou central de um país e identificado como principal agente da política arquivística em seu âmbito. Arquivo regional é o arquivo responsável pelos arquivos de determinada região. Arquivo setorial é o arquivo de um setor ou serviço de uma administração. Arquivo de segurança é o conjunto de cópias arquivadas em local diverso daquele dos originais, para garantir a integridade da informação. Arquivo especializado é o arquivo cujo acervo apresenta uma ou mais características comuns, como natureza, função ou atividade da entidade produtora, tipo, conteúdo, suporte ou data dos documentos. Para a classificação estudada na aula, lembre que especializado se associa ao assunto ou campo específico. Arquivologia é a disciplina que estuda as funções do arquivo e os princípios e técnicas relacionados à produção, organização, guarda, preservação e utilização dos arquivos. Também é chamada arquivística. Avaliação é o processo de análise de documentos de arquivo que estabelece prazos de guarda e destinação de acordo com os valores atribuídos aos documentos. Ciclo vital dos documentos é o conjunto de fases pelas quais passam os documentos de arquivo, desde sua produção até a guarda permanente ou eliminação. Também é conhecido como teoria das 3 idades. Documento é a unidade de registro de informações, qualquer que seja o suporte ou formato. Entidade produtora é a entidade coletiva, pessoa ou família identificada como geradora do arquivo. Também pode ser chamada produtor. Fundo é o conjunto de documentos de uma mesma proveniência. Para prova, fundo equivale a arquivo. Organicidade é a relação natural entre documentos de um arquivo em decorrência das atividades da entidade produtora. Patrimônio arquivístico é o conjunto dos arquivos de valor permanente, públicos ou privados, existentes no âmbito de uma nação, estado ou município. Procedência é a origem mais imediata do arquivo, especialmente quando a entrada de documentos é feita por entidade diferente daquela que os gerou. Procedência não é o mesmo que proveniência. Proveniência aponta para o produtor do arquivo. Procedência pode apontar a origem imediata da entrada. Proveniência é o termo que indica a entidade coletiva, pessoa ou família produtora do arquivo. Recolhimento é a entrada de documentos públicos em arquivos permanentes com competência formalmente estabelecida. Também é a operação pela qual um conjunto de documentos passa do arquivo intermediário para o arquivo permanente. Atenção à nomenclatura. Do intermediário para o permanente, fala-se em recolhimento. Transferência é a passagem de documentos do arquivo corrente para o arquivo intermediário. Atenção à nomenclatura. Do corrente para o intermediário, fala-se em transferência. Do intermediário para o permanente, fala-se em recolhimento.
Sistema de arquivamento é o conjunto de rotinas, procedimentos e métodos compatíveis entre si, voltados à organização, preservação e acesso às informações dos documentos ou arquivos. Tramitação é o curso do documento desde sua produção ou recepção até o cumprimento de sua função administrativa. Também pode ser chamada movimentação ou trâmite. Unidade de arquivamento é o documento ou conjunto de documentos tomado como base para classificação, arranjo, armazenamento e notação. Valor administrativo é o valor que um documento possui para a atividade administrativa de uma entidade produtora, na medida em que informa, fundamenta ou prova seus atos. Valor fiscal é o valor atribuído a documentos ou arquivos para comprovação de operações financeiras ou fiscais. Valor legal é o valor que um documento possui perante a lei para comprovar um fato ou constituir um direito. Valor informativo é o valor que um documento possui pelas informações nele contidas, independentemente de seu valor probatório. Valor probatório é o valor intrínseco que permite a um documento de arquivo servir de prova legal. Valor permanente é o valor probatório ou outro valor que justifica a guarda permanente de um documento em arquivo. Também pode ser chamado valor arquivístico ou histórico. Valor primário é o valor atribuído ao documento em função do interesse para a entidade produtora, considerando utilidade administrativa, legal e fiscal. Valor secundário é o valor atribuído ao documento em função do interesse para a entidade produtora e outros usuários, considerando utilidade para fins diferentes daqueles para os quais foi originalmente produzido. Capítulo 9. Como a Fundação Getúlio Vargas transforma esse conteúdo em questão? A Fundação Getúlio Vargas costuma montar questões com definições indiretas. A banca descreve um conceito e pede o nome. Por isso, o estudo deve ser feito por palavras-chave. Quando a questão falar em arquivo produzido por entidade coletiva, pessoa ou família que não deve ser misturado ao de outras entidades produtoras, a resposta é princípio da proveniência ou respeito aos fundos. Quando a questão falar em identidade do documento relativamente ao produtor, a resposta é proveniência. Quando a questão falar em base de todo o trabalho de arranjo ou classificação em arquivos, a resposta tende a ser proveniência. Quando a questão falar em dois desdobramentos da proveniência, a resposta é respeito aos fundos e ordem original. Quando a questão falar em ordem externa, integridade, indivisibilidade e não mistura entre fundos, pense em respeito aos fundos. Quando a questão falar em ordem interna, arranjo original, ordem primitiva ou santidade da ordem original, pense em respeito à ordem original. Quando a questão falar em reflexo da estrutura, das funções e das atividades da entidade produtora em suas relações internas e externas, pense em organicidade. Quando a questão falar em relação natural entre documentos de um arquivo em decorrência das atividades da entidade produtora, pense em organicidade. Quando a questão falar em formação progressiva, natural e orgânica, pense em cumulatividade ou naturalidade. Quando a questão falar em documentos que não são coletados artificialmente, mas acumulados naturalmente em razão das atividades, pense em cumulatividade. Quando a questão falar em caráter único do documento no conjunto, mesmo havendo cópias, pense em unicidade. Quando a questão falar em preservação do fundo sem dispersão, mutilação, alienação, destruição não autorizada ou adição indevida, pense em indivisibilidade ou integridade. Quando a questão falar em objetivo decorrente da proveniência para resguardar um fundo de misturas e eliminações indiscriminadas, pense em integridade arquivística. Quando a questão falar em documento que não sofreu alteração, corrompimento ou adulteração, pense em autenticidade. Quando a questão falar em conteúdo real, capacidade de sustentar fatos ou veracidade do conteúdo, pense em veracidade ou confiabilidade. Quando a questão falar em documento próximo do local em que foi produzido, pense em territorialidade. Quando a questão falar em documento entregue ao serviço de arquivo com jurisdição sobre o território a que o conteúdo se refere, pense em pertinência territorial. Quando a questão falar em reclassificação por assunto sem levar em conta a classificação original ou a proveniência, pense em pertinência temática. Quando a questão falar em utilidade diferente daquela para a qual o documento foi produzido, pense em valor secundário. Quando a questão falar em utilidade administrativa, legal ou fiscal para a entidade produtora, pense em valor primário. Quando a questão falar em documentos em curso ou consultados frequentemente, pense em arquivo corrente. Quando a questão falar em documentos de uso pouco frequente que aguardam destinação, pense em arquivo intermediário. Quando a questão falar em documentos preservados em caráter definitivo, pense em arquivo permanente. Quando a questão falar em passagem do arquivo corrente para o intermediário, pense em transferência. Quando a questão falar em passagem do arquivo intermediário para o permanente, pense em recolhimento. Quando a questão falar em formatos físicos variados, como microfilms, fotografias, discos ou fitas, pense em arquivo especial. Quando a questão falar em tema ou área específica, como arquivo médico, esportivo ou educacional, pense em arquivo especializado. Quando a questão falar em instituição privada encarregada da gestão de serviço público, lembre que seus arquivos são equiparados aos arquivos públicos. Quando a questão falar em arquivos privados relevantes para a história e o desenvolvimento científico nacional, pense em arquivos privados de interesse público e social. Quando a questão falar em impossibilidade de alienação com dispersão, proibição de transferência para o exterior e preferência do poder público na aquisição, pense em arquivo privado declarado de interesse público e social. Quando a questão falar em documentos de valor permanente que pertencem ao patrimônio público documental, pense em inalienabilidade e imprescritibilidade.
Capítulo 10 Revisão final em linguagem de áudio. A arquivologia estuda os arquivos, suas funções, princípios e técnicas de produção, organização, guarda, preservação e uso. Arquivística é sinônimo de arquivologia. Arquivo, em sentido mais cobrado em prova, é o conjunto de documentos produzidos e acumulados organicamente por uma pessoa, família ou entidade, no desempenho de suas atividades, qualquer que seja o suporte. O elemento que diferencia arquivo de coleção é a organicidade. Arquivo nasce das atividades. Coleção é reunida artificialmente. A palavra arquivo pode significar conjunto documental, instituição ou serviço, instalações físicas e móvel de guarda. A Lei nº 8.159, de 1991, reforça que arquivos são documentos produzidos e recebidos em decorrência de atividades, qualquer que seja o suporte. Os arquivos são importantes por razões práticas, culturais, pessoais e oficiais. Práticas, porque aumentam a eficiência governamental. Culturais, porque preservam a memória e a cultura. Pessoais, porque podem atender interesses individuais ou coletivos. Oficiais, porque servem às atividades do governo. O princípio mais importante é a proveniência. Ele impede misturar documentos de produtores diferentes e dá origem ao respeito aos fundos. Fundo é o conjunto de documentos de uma mesma proveniência. Fundo aberto permite acréscimo de documentos porque a entidade continua em atividade. Fundo fechado, em regra, não permite novos documentos porque a entidade encerrou suas atividades. A proveniência pode ser vista em duas dimensões. A dimensão externa é o respeito aos fundos. A dimensão interna é o respeito à ordem original. Organicidade é a relação natural entre documentos e o reflexo das funções e atividades da entidade produtora. Unicidade é o papel único do documento no conjunto. Indivisibilidade ou integridade protege o fundo contra dispersão, mutilação, alienação, destruição indevida e adição indevida. Cumulatividade ou naturalidade é a acumulação progressiva, natural e orgânica. Reversibilidade é a possibilidade de desfazer tratamento ou procedimento arquivístico. Ordem original é conservar o arranjo dado pelo produtor. Inalienabilidade e imprescritibilidade significam que documentos públicos de valor permanente não podem ser alienados livremente e que o direito estatal sobre eles não se perde com o tempo. Territorialidade mantém o documento perto do local de produção. Pertinência territorial leva o documento para o território relacionado ao conteúdo. Pertinência temática reorganiza por assunto e é ultrapassada. Autenticidade fala da forma e da ausência de adulteração. Veracidade fala do conteúdo e da verdade dos fatos. Valor primário atende à finalidade administrativa, legal ou fiscal da entidade produtora. Valor secundário atende a finalidades diferentes da finalidade original, como história, cultura, pesquisa, memória e informação. Arquivo corrente é primeira idade, consulta frequente, próximo do usuário e valor primário. Arquivo intermediário é segunda idade, consulta menos frequente, aguarda destinação e pode ser chamado limbo ou purgatório. Arquivo permanente é terceira idade, guarda definitiva e valor secundário. Quanto à entidade mantenedora, os arquivos podem ser públicos, institucionais, comerciais e familiares ou pessoais. Quanto à extensão de atuação, os arquivos podem ser setoriais ou centrais. Setorial é descentralizado e próximo dos órgãos produtores. Central concentra as atividades de arquivo. Quanto à natureza dos documentos, arquivos especiais têm suportes ou formatos físicos diferenciados. Arquivos especializados têm assunto ou campo específico. Arquivos públicos são documentos de órgãos públicos em suas funções administrativas, legislativas e judiciárias. Instituições privadas que gerem serviços públicos têm arquivos equiparados aos públicos. Arquivos privados podem ser declarados de interesse público e social quando forem fontes relevantes para a história e o desenvolvimento científico nacional. Nesse caso, devem preservar a unidade, não podem ser transferidos para o exterior e estão sujeitos à preferência do poder público na aquisição. Arquivos pessoais podem ser fontes básicas, alternativas, subsidiárias ou paralelas de pesquisa. Famílias, arquivistas e historiadores formam os três polos de interesse nesse processo. Arquivos e cidadania caminham juntos. Arquivos comprovam direitos, registram a memória coletiva, permitem acesso à informação, fortalecem a transparência e viabilizam controle social. A Lei de Acesso à Informação reforça a necessidade de arquivos organizados, preservados e acessíveis. Para a Fundação Getúlio Vargas, o candidato deve treinar a identificação de conceitos por palavras-chave. A banca gosta de trocar nomes parecidos. Proveniência não é ordem original. Organicidade não é cumulatividade. Autenticidade não é veracidade. Territorialidade não é pertinência territorial. Arquivo especial não é necessariamente arquivo especializado. Transferência não é recolhimento. Valor primário não é valor secundário. Fechamento estratégico para a prova antes da prova, rivais primeiro os princípios, porque eles concentram a maior quantidade de questões conceituais. Depois rivais valores primário e secundário, porque aparecem em classificação, teoria das três idades e destinação documental. Em seguida rivais as classificações de arquivo, principalmente corrente, intermediário, permanente, especial e especializado.
Depois rivais a Lei nº 8.159, de 1991, com atenção aos arquivos públicos, aos arquivos privados de interesse público e social, à unidade documental, à vedação de transferência ao exterior, à preferência do poder público e à inalienabilidade e imprescritibilidade. Por fim, leia a terminologia arquivística como glossário, porque a Fundação Getúlio Vargas pode cobrar uma definição seca e exigir apenas o nome técnico correspondente. A frase de ouro da aula é esta: arquivo é documento produzido ou recebido organicamente, no exercício de atividades, independentemente do suporte, preservado pelo valor que possui para a entidade produtora e, em alguns casos, para a sociedade, a memória, a história e a cidadania.